exclusivo. A única sobrevivente do envenenamento que matou uma família inteira no interior de São Paulo fala pela primeira vez. 8 anos depois, o caso ainda é cercado de mistérios. A sobrevivente já foi tratada como suspeita pelo crime e ainda não recebeu a herança dos pais. Uma família inteira envenenada. O pai, a mãe e uma das 2 filhas morrem em questão de horas. Um mistério que intrigou o Brasil. Só esta moça sobrevive. É a filha caçula da família que foi apontada como suspeita. Quase 8 anos depois, ela conta a própria versão sobre quem colocou veneno no doce que todos comeram. O que você acha que foi? A jovem tinha 15 anos quando tudo aconteceu. Hoje tem 23. Está casada, tem um filho e espera outro que deve nascer no fim deste mês. Ela não quer ser identificada para preservar o marido e os filhos. Neste depoimento exclusivo, o primeiro que ela dá à televisão, a sobrevivente conta detalhes da história que repercutiu em todo o país. Quando eu passei pela UTI também, foi a última vez que eu vi minha irmã, ela já estava toda entubada. O pai das irmãs era o médico Hudson da Silva Carvalho, personagem central de uma história que combina drama, violência e mistério. Hudson era médico homeopata, tinha 46 anos, dono de uma farmácia. Um homem rico e, segundo a filha, bastante violento. Ele pegou uma toalha, molhou uma toalha e botou no meu pescoço, me levantou assim para me sufocar. O doutor Hudson morava com a mulher e as 2 filhas adolescentes numa casa que fica neste bairro em Campinas, no interior de São Paulo. A única sobrevivente voltou a morar na residência há pouco tempo e pediu para que o local não fosse mostrado. Estas fotos, feitas pela jovem e enviadas ao Domingo Espetacular por ela, mostram que a casa hoje está bastante deteriorada, praticamente em estado de abandono. Em 2005, a situação era bem diferente. A casa, que ocupa um terreno de 850 metros quadrados, tinha piscina, canil e 2 carros importados na garagem. Para os vizinhos, o doutor Hudson era o chefe de uma família próspera e que aparentemente vivia em harmonia. Por isso, ninguém conseguiu entender o que aconteceu naquele dia, quando o médico, a mulher dele e uma das filhas morreram envenenados. Foi no dia 29 de janeiro daquele ano. A família tinha voltado de um passeio em um dos shoppings da cidade. A jovem se lembra de cada detalhe. A gente ganhou do meu pai um sutiã depois da minha irmã, né, que ela tinha um sonho de ter. Ganhar um vestido preto, uma sandália preta, e eu também ganhei um vestido preto e uma sandália preta, mas tudo vestido assim de festa, sabe? Logo depois, todos se reuniram para um lanche. A sobremesa foi um doce de chocolate. Ele voltou com a minha sobremesa que eu já tinha feito um dia anterior. E minha mãe também já tinha comido no dia anterior. E voltou com elas em taças individuais, já servidas, né? Minha mãe, ela não queria comer. Só que aí meu pai falou para ela comer e tal. Aí ela acabou que comeu. Eu também comi, minha irmã também comeu, só que eu não comi toda a sobremesa. Porque eu queria ficar magra, né? Porque eu me achava gorda. Aí eu escondi embaixo do puff a minha travessinha. Segundo a jovem, o pai pediu para que todas as louças fossem lavadas imediatamente. Eu peguei a minha travessa e lavei a minha travessa também. Pouco depois, todos apresentaram sintomas de intoxicação. Todo mundo começou a passar mal. Começou a vomitar bastante e a ter diarreia. Ela conta que a mãe, Thelma, quis pedir socorro, mas foi impedida pelo marido. Meu pai não deixou, eu pedi, ele falou que era um mal-estar passageiro. Mas a situação foi ficando cada vez mais assustadora. Segundo a jovem, a mãe e as 2 filhas só conseguiram pedir ajuda depois que o pai desmaiou. Minha mãe pediu para eu ligar para parte da família dela. Eu liguei. Aí ela falou, né, com o meu tio.
Eu e a minha irmã fomos no carro dele e meu pai e minha mãe foram na ambulância. Todos foram socorridos neste hospital. O médico que atendeu a família não trabalha mais aqui, mas nós entramos em contato e ele confirmou por telefone que quando chegou, o Dr. Hudson não queria ser socorrido. E ele foi o primeiro a morrer. Depois morreram a esposa, Dona Thelma, e a filha mais velha, Laila, que tinha 17 anos. Só a caçula sobreviveu. E foi aqui também que os médicos descobriram que todos tinham sido envenenados com arsênico. O arsênico é uma substância de alta toxicidade. Ele é usado como conservante de couros e madeiras e como inseticida, além de várias outras aplicações. Alguns remédios têm pequenas quantidades de arsênico na fórmula, medicamentos homeopáticos inclusive. Como profissional da homeopatia, Hudson sabia manipular a substância. Os exames constataram doses de 10 microgramas no corpo de Hudson, de Thelma e de Laila, quantidade mais que suficiente para matar. O organismo da filha caçula tinha uma dose ainda maior, 12 microgramas. Mas ela foi a única que reagiu ao antídoto recebido no hospital e sobreviveu. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao inquérito do caso. O processo traz o depoimento de uma farmacêutica, funcionária de Hudson. Ela afirma ter quase certeza que havia arsênico bruto entre alguns produtos vencidos retirados por ele dias antes do envenenamento. Foi apreendida uma porção de doce de chocolate encontrada no lixo da casa. Porém, o inquérito afirma que não foram colhidas provas que pudessem indicar o responsável pelo crime, ou seja, não havia vestígios de arsênico neste doce. Mas, na época, a polícia já apontava algumas contradições no comportamento do Dr. Hudson depois do envenenamento. Como pode um médico tão capaz como dizem que era, não perceber que ele estava diante de um quadro de envenenamento grave e não de uma mera indisposição alimentar. Durante a investigação, a filha caçula prestou vários depoimentos e trouxe à tona uma face desconhecida do pai. A de um homem que espancava e abusava das próprias filhas. Isso sim, a gente saiu. De acordo com a jovem, a irmã também era vítima dos abusos. Quando a gente começou a ficar mais velha e começou a fugir, né, entre aspas, dele, que a gente começou a entender que aquilo que o meu pai fazia não era normal para fazer para um filho, né? A gente começou a dar jeito de fugir, que eu tinha que voltar, senão eu podia... A jovem conta que ela e a irmã chegaram a sofrer abuso ao mesmo tempo. Foi uma vez que um parente da minha mãe faleceu, ela viajou e meu pai fez isso comigo, com a minha irmã, lá no quarto da minha mãe. Mas foi a única vez que eu vi a minha irmã sendo abusada também. Ela diz que chegou a denunciar o pai numa das escolas onde estudou. Ele teria negado tudo, mas segundo a filha, o comportamento dele começou a mudar. A gente achou que meu pai já ia mudar, entendeu? Porque ele, por conta, sei lá, da pressão, por ter muita gente sabendo, né? Que a gente achou que ele fosse parar realmente de fazer. Hoje, ela não tem dúvidas. Para mim foi meu pai e eu não vou mudar minha opinião. Para mim não foi minha mãe, porque a minha mãe, ela, apesar de estar deprimida e tudo, eu acho que ela não teria coragem de fazer isso com a gente. E minha irmã também não foi. E eu não fui eu. Então, para mim foi o meu pai. E ninguém me tira da cabeça que foi ele. Além da depressão, algumas informações dão conta de que Thelma, a mãe, também se tratava de um câncer linfático. Laila, a irmã mais velha, tinha lúpus, uma doença do sistema imunológico. No inquérito, o laudo de uma psicóloga que avaliou a sobrevivente 6 meses depois das mortes conclui que há indefinição entre fantasia e realidade nos relatos da adolescente e que ela apresenta comportamentos impulsivos e compulsivos.
Uma avaliação diferente desta outra psicóloga forense, que também acompanhou a jovem pouco tempo depois dos envenenamentos. Em todo momento em que ela falava alguma coisa, ela falava com coerência, e aquilo depois foi uma das coisas que foram ditas por ela, foram checadas com pessoas que às vezes nem sequer tinham muita proximidade dela e reafirmavam aquilo que ela tinha dito. Então, as declarações que ela deu, aquilo que ela falava para mim naquela época, foi checado e eram verdades. Ela também traçou um perfil da família da jovem. Não era, evidentemente, uma família estruturada, né? Porque se fosse uma família estruturada, não se chegaria, né, a essas mortes violentas, né? Então, já de início, a gente já pode levantar uma hipótese de que ali não era um lugar em que existia harmonia. A investigação durou 6 anos. Neste período, várias perícias foram feitas, muitos especialistas foram consultados e dezenas de pessoas foram ouvidas. A conclusão é que não houve participação externa. As mortes foram provocadas por alguém da própria família, mas a polícia jamais conseguiu identificar o autor do envenenamento. Por isso, ano passado, o caso foi arquivado, envolto em tantos mistérios que o próprio promotor admite no pedido de arquivamento. De tudo, resta a dúvida. Eu fiquei com medo de ficar sozinha. Para a jovem, não existe nenhuma dúvida. O motivo do envenenamento foi o medo que o pai tinha de ser descoberto. Para mim, eu acho que foi isso, que ele ficou se sentindo preso, encurralado, o que ia ser pego a qualquer momento. Ela também comenta as suspeitas que não foram totalmente afastadas pelo inquérito de que tenha sido ela a responsável pelo envenenamento. As pessoas acham que eu sou culpada porque eu fiquei viva, né? E, tipo, pelo menos eu me sentia assim na época. Eu pensava assim, será que a pessoa queria que eu tivesse morrido, né? Também ia ser melhor para todo mundo. Depois da morte da família, a adolescente ficou sob a guarda dos tios paternos. Eles a internaram numa clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro. Ela deixou a clínica aos 18 anos. Quando voltou a Campinas, encontrou a casa dos pais numa situação bem diferente. A única coisa que ficou na casa, que era da casa, foi o meu piano, que era meu e da minha irmã, chuveiro, aquecedor solar tinha ido embora, luz não tinha. Eu não tenho condição de pagar um aluguel, não tenho condição de pagar nem água e luz. Única sobrevivente, ela nunca conseguiu ter a posse dos bens da família. As seguradoras esperavam a conclusão do processo criminal. Agora, os inventários da família começam a ser apurados. Além da casa, há um terreno e apólices de seguro no valor de R$2 milhões. Os tios paternos também reivindicam uma fatia da herança. Eles pedem na justiça a parte da irmã que faleceu. Em razão do falecimento da irmã, a herança retornou para a avó paterna e como a avó paterna veio a falecer após o falecimento da irmã, ela deixa o percentual que pertenceria a ela para os tios. Então eles foram habilitados no inventário em razão do percentual que é destinado à avó paterna. Esta especialista em direito de família discorda. Como neste caso em questão, nós vemos uma mesma família que talvez não tenham outros parentes herdeiros necessários, outros filhos por parte deste pai que faleceu, ou outros filhos por parte dessa mãe, esta filha que sobreviveu será a única herdeira universal. Hoje, casada, com um filho e grávida do segundo, a jovem diz que ainda luta para superar o trauma. O filho que ela espera deve nascer até o final deste mês. Como o primeiro, será um menino, exatamente como ela queria. Por que você não quer menina? Porque eu acho que eu ia ficar muito preocupada com ela, de acontecer alguma coisa assim, como que já aconteceu comigo, né? Então, eu ficaria preocupada. Tudo que ela quer agora é se livrar do passado.
e viver em função da nova família. E podendo dar tudo para o meu filho que eu não tive, apesar de não ter uma situação financeira boa, posso dar o que eu não tive, amor.